Hoje nós vamos fazer contato com a economista e secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, Esther Bemergui de Albuquerque. Bom dia, Esther. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, a gente sempre responde tudo certo dentro do contexto que é possível, né, atualmente no Brasil, Esther. Mas vamos falar aqui de algo que é importante, né, e que dá esperança justamente para o futuro, que é a questão da transição ecológica. Você escreveu um artigo aqui no livro da Fundação Perseu Abramo, Brasil, Estado Social contra a Barbárie, cujo nome é Elementos para um Programa de Transição Ecológica, que fala dessa incompatibilidade entre o capitalismo e a própria preservação do meio ambiente. Eu queria que você falasse a respeito disso e também do conceito de transição ecológica, Esther. Tá. Então, transição ecológica, se a gente for levar um conceito bem simples, eu acho que todos podem compreender, a transição ecológica ela é contra todos os cercamentos, contra todas as cercas. Então, o que nós queremos na transição ecológica é um novo modelo de produção e consumo. E a transição, ela define alguns elementos que seriam importantes para esse processo, né? Então, como você falou, a insustentabilidade do modelo, ele é uma realidade. A questão ecológica ela não é uma questão recente. Desde a década de 60, há uma preocupação e um debate internacional sobre ela. E um conjunto de novas tecnologias, uma tentativa de racionalização do problema e de resolvê-lo dentro do âmbito do modelo capitalista, apostando em novas técnicas, apostando em novas formas de energia, energias renováveis, etc. Desde 60 para cá, essa alternativa se mostrou absolutamente insustentável, porque praticamente nada mudou. Todas as tendências que já estavam apontadas, por exemplo, na década de 70, se mantêm até hoje. E todos os piores prognósticos que tinham sido feitos naquele momento continuam em curso. Então, os piores cenários que foram apresentados pelos cientistas continuam em curso, apesar desse suposto esforço do capital para apresentar novas tecnologias, para apresentar essa concepção de economia verde, que, por suposto, tornaria o capitalismo mais sustentável, todas são fracassadas. Inclusive, o compromisso dos principais países, com, por exemplo, o recente Acordo de Paris, não se sustentou. Então, a emergência, hoje é uma questão emergência. A emergência ecológica ela é uma realidade hoje. Nós já não estamos mais no momento que nós podemos ficar pensando em alternativas como essas, que já se demonstraram fracassadas. Então, o que você tem que pensar é estratégias, novos valores, novos princípios que nos levem a um novo modelo de produção e consumo. E nesse aspecto, quando você fala da emergência ecológica, hoje a gente já tem as mudanças climáticas, as pessoas sentem os efeitos dela, mas de novo a gente tem aí uma parcela da população, justamente a população mais vulnerável, fica mais sujeita aos chamados fenômenos meteorológicos extremos, né, como inundações, furacões, enfim, que também são aí resultado das mudanças climáticas. É preciso atentar a isso, porque senão a gente vai agravar ainda mais a desigualdade que já existe no mundo, em especial aqui no Brasil também, Esther. Sim, o curso do capitalismo hoje é esse, de agravar as desigualdades. Nós estamos no momento que as desigualdades estão se ampliando. Nós não estamos reduzindo desigualdade, nós estamos ampliando as desigualdades. E as mudanças climáticas são mais um dos fatores que contribuem para isso, além da concentração de renda e etc. As mudanças climáticas elas vão atingir os mais pobres dentro dos países e entre os países também serão os mais pobres que serão mais atingidos. Apesar de, por exemplo, quem contribui mais com a emissão, por exemplo, de carbono hoje? São os Estados Unidos e a China, são os países mais desenvolvidos, são os países que estão crescendo mais e são os países centrais do capitalismo. Então, se você pega China e Estados Unidos, mais de 58% das emissões ficam a cargo desses países. Mas quais são os países que vão sofrer mais com as mudanças climáticas? São os mais pobres. São os países da América do Sul, são os países da África. Somos nós que seremos mais atingidos pelas mudanças climáticas, apesar de não sermos os grandes responsáveis por isso.
Então, nós temos que mudar o sistema. O tempo é muito curto para fazer isso, mas nós temos que fazer isso de forma muito acelerada. Então, no meu artigo, eu procurei identificar alguns movimentos que eu considero que são fundamentais nesse sentido, de contribuir para uma mudança de modelo, né? Para contribuir para, como eu estava falando, o fim dos cercamentos. Se os cercamentos começaram no sistema capitalista com os cercamentos da terra, hoje são cercamentos dos bens comuns, cercamento dos serviços públicos, como saúde, educação. Então, é isso que nós temos que combater. E dentre esses movimentos, inclusive, que você identifica no seu artigo, alguns que inclusive são bem antigos, né, Esther? Porque você cita ali, por exemplo, a liderança do Chico Mendes, né, ali na década de 80, quando a gente tem a articulação que envolve seringueiros, também povos indígenas, comunidades locais, juntos pela preservação do meio ambiente, né, o aproveitamento econômico ali feito de uma forma não predatória. Então, esse tipo de movimento, o Brasil, na verdade, já tem exemplos a respeito disso, basta que a gente aproveite justamente esse conhecimento, não, Esther? O Brasil tem muitos exemplos. O Brasil poderia ser uma saída até para o mundo. Mas, veja só, você tem o Chico Mendes, aquele movimento dos seringueiros, ele foi muito importante, porque ele tinha uma concepção de propriedade da terra, por exemplo, absolutamente distinta. Na realidade, eles se voltaram contra aquele tipo de reforma agrária que estava sendo proposto naquele momento, né, que era da propriedade individual da terra. Como eles eram extrativistas, isso não interessava para eles. O que interessava para eles era a floresta em pé. Era, na realidade, o uso coletivo da terra. Então, esse é um excelente exemplo. Não só pelo manejo sustentável, mas pelos princípios que ele traz em si. O princípio do coletivo, né? O princípio da preservação da natureza, de interagir com a natureza, mas preservando ao mesmo tempo a natureza. Ou seja, uma dependência da natureza, uma integração com a natureza. E o que aproxima os seringueiros dos indígenas é justamente esse olhar sobre a terra. Pensar a terra como uma terra de uso comum. É isso que aproxima os dois movimentos. Isso foi fundamental para as vitórias que eles tiveram, inclusive na Constituição de 88, que aí se implementou as reservas extrativistas, que passaram a ser gerenciadas, coordenadas pelos seringueiros. E ali havia, né, ainda há uma nova forma de olhar para a propriedade em si e também uma nova forma de trabalho, né, um trabalho cooperativo em termos de associação mesmo, né, Esther? Isso, exatamente, o trabalho coletivo, né? O trabalho dos extrativistas, ele tem também esse princípio da coletividade, né? De trabalhar em conjunto, de trabalhar coletivamente, né? Na realidade, resistir, inclusive, coletivamente. Eles tiveram um processo de resistência também muito forte ali. Eles tiveram praticamente o tempo todo pressionados pelos latifundiários ali, para abrirem mão das suas reservas. E eles resistiram, o que ficou conhecido como os empates, né? Então, é um processo de resistência importantíssimo também. Agora, Esther, quando a gente olha, por exemplo, para os governos do PT, houve avanços importantes ali em termos de preservação ambiental, em especial, por exemplo, na desaceleração do desmatamento na região amazônica, mas também tivemos aí exemplos negativos, como os governos bancando ali a construção da usina de Belo Monte, Santo Antônio e Jirau. Houve aí essa contradição no meio. E agora, no programa de governo do candidato Fernando Haddad, por exemplo, em 2018, já aparece aí a expressão transição ecológica, assim como no programa de transformação e reconstrução do Brasil que o PT lançou recentemente. A esquerda tem, de certa forma, incorporado de uma forma mais efetiva a necessidade de se mudar o modelo de desenvolvimento, Esther? Sim, tem incorporado, sim, como você referiu. Eu acho que o grande marco foi ali o primeiro programa Lula, depois o programa Haddad, né? Onde nós começamos a discussão da transição ecológica. E esse programa de transformação nacional, agora, ele traz uma questão importantíssima que eu acho que tem que ser destacada. Ele coloca a Amazônia, por exemplo, que é o centro dessas contradições, como você bem falou, ele coloca a Amazônia como bem comum do povo brasileiro. Eu acho que isso é uma concepção que muda toda a forma do PT
enxergar a Amazônia e a própria questão ecológica. Ele coloca a defesa da vida e do bem viver. Bem viver, lembre-se que é um conceito que vem dos povos indígenas. Não é um bem viver, mas são vários bem viveres, mas com princípios, com estatutos muito definidos. Então, o PT coloca a defesa da vida e do bem viver como prioridade e coloca a Amazônia como bem comum do povo brasileiro. Eu acho que são conceitos que mudam e que fazem uma inflexão importantíssima nas propostas do partido para a Amazônia e para a questão ambiental. E por falar em conceitos, queria que você falasse também de outro conceito que você cita em seu artigo, que é o do ecossocialismo. Inclusive, é um conceito bastante trabalhado pelo Michel Louvi e também por outros intelectuais no mundo todo. Queria que você falasse a respeito da importância do ecossocialismo e também do campo progressista incorporar os princípios desse conceito. Sim, é muito importante o ecossocialismo como modelo, porque justamente ele vai na origem da contradição. A contradição é o sistema capitalista. Então ele recupera aquilo que o Marx já dizia, o sistema capitalista, ele, no limite, ele é destruidor da vida. Então nós estamos falando aí não de um sistema que apenas compromete a questão da organização social, na realidade coloca a propriedade privada como centro dessa organização social, tem uma exploração dos trabalhadores nesse processo, né? Mas também a questão dos limites da vida. Então, o capitalismo coloca limites à própria sobrevivência humana. E o ecossocialismo é trabalhado nessa perspectiva. Ou seja, nós estamos num sistema que explora não só os trabalhadores, não só toda a natureza, mas como coloca um limite para a vida. Então, é nesse sentido que o ecossocialismo trabalha, no sentido de construir uma transição para a superação do modelo capitalista. E, nesse processo de transição, ele tem um conjunto de propostas que ele faz, dialogando com o próprio sistema, né, ainda nesse processo de transição, que são as questões de você emitir menos CO2, de você reduzir o uso da energia, de você propor um conjunto de energias renováveis, mas de forma radical, né? Reduzindo o consumo de energia, que é um dos principais fatores, na realidade, para as mudanças climáticas. Então, ele tem um conjunto de propostas, um estatuto que ainda dialoga com o sistema capitalista para esse processo de transição. Mas ele é bem radical nesse sentido. Mas, por exemplo, uma coisa que eu chamo a atenção no meu artigo, o ecossocialismo, apesar de ter essa proposta na raiz de superação do sistema, ele ainda é um modelo onde ele trabalha a questão ecológica, mas não o que se chama de ecologia profunda. Na realidade, para o ecossocialismo, ainda são os direitos do homem que preponderam, entendeu? Então, ele não vê, por exemplo, a ecologia como uma integração absoluta com a natureza, entre o homem e a natureza, como, por exemplo, os indígenas percebem isso, entendeu? Então, a questão da relação homem-natureza é muito melhor desenvolvida, a meu ver, nos conceitos de bem-viveres, que os indígenas do Paraguai, do Brasil, da Bolívia usam. Porque ali é uma integração total. Não tem um homem e natureza, é tudo natureza. Então, por isso que eu identifiquei vários movimentos, porque eu acho que eles são, em muitos aspectos, complementares. Então, em muitos aspectos, todos devem ser fortalecidos e devem dialogar mais entre eles. E em termos de iniciativas efetivas que podem já produzir uma transformação nesse modelo, você vê algum programa mais bem acabado que possa servir de exemplo? Por exemplo, o Green New Deal, né, forjado ali no âmbito da esquerda dos Estados Unidos, pode ser um exemplo, um norte para iniciativas, inclusive aqui no próprio Brasil? Eu não acredito nisso. Eu acho que essas propostas de economia verde da Alemanha, Green New Deal, não é por aí que a gente tem que ir. Isso, os países centrais já trabalharam essas questões ao longo desses últimos anos, principalmente a Alemanha, principalmente a Europa, e você não vê resultados
que tenham a potência necessária para a gente estancar o processo de mudanças climáticas, ou pelo menos, se não reverter, pelo menos congelar esse processo nesse momento. Não tem potencial para isso. Todos esses modelos acreditam na racionalidade do próprio sistema, como se o próprio sistema capitalista, por meio de novas tecnologias, pudesse resolver o problema climático. Não pode, não tem como. Então, todos esses, economia verde, Green New Deal, eles estão inseridos nos próprios princípios do sistema capitalista. São produtos do próprio sistema que querem resolver o problema do sistema, utilizando os mesmos conceitos, os mesmos princípios, as mesmas tecnologias. Não é possível isso. Todo o meu artigo, ele trabalha no sentido de encontrar outras soluções que atinjam a raiz do problema, que é o modo como a sociedade se organiza hoje, o modo como ela produz e o modo como ela consome. Ou seja, a palavra de ordem, Esther, é mudar o modelo, é mudar o sistema. Essa é a palavra de ordem. E incentivar os modelos, e incentivar os movimentos que estão indo nesse sentido, que trazem aportes para isso. Por isso que eu cito a ecologia integral do Papa Francisco, as propostas de bem-viveres, a agroecologia. Esses são movimentos que trazem princípios e práticas que contribuem para a transição para um outro sistema. Tá certo, Esther. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, muito elucidativo aqui, e até a próxima. Muito obrigada. Prazer conversar com você. Prazer é nosso. Conversamos aqui com a economista e secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, Esther Bemerguide de Albuquerque. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.